Bom dia, bom dia, bom dia, comunhões com Deus. Que alegria estar aqui novamente. Eu vos bendigo, Pai, porque eu estou novamente aqui falando para meus amados, meus irmãos, aqueles que estão aqui ó, nas minhas orações dentro do meu coração. Esse dia de hoje, dia 23 de julho, mais uma mulher que nós vamos saudar hoje, que é Santa Brígida, né? Santa Brígida, uma santa lá da Suécia, uma santa que veio de família nobre, casou-se cedo, teve 8 filhos e criou todos eles na lei do Senhor, né? Ela e o marido, os dois criaram os filhos na lei do Senhor, foram, né, vivendo a sua vida com aquelas palavras, com as instruções, com os mandamentos que Deus quis que ela vivesse, né? Santa Brígida é fundadora da Ordem do Santíssimo Redentor, né? Hoje a gente fala muito que é a Ordem das Santas, da Santa Brígida, né? A congregação da Ordem de Santa Brígida, né? São pessoas que fazem caridade, que andam pelo mundo fazendo caridade, falando de Deus, dando pão, dando amor, dando conselhos, né? E hoje a igreja celebra Santa Brígida, né? Ela é uma santa mística, porque ela tinha revelações, né? Jesus revelava para ela das coisas que aconteceu com ele quando ele foi crucificado, muitas revelações místicas. Hoje, se você falar isso é loucura, mas não é não. O íntimo de Deus só sabe quem vive essas revelações, só sabe quem vive. Porque depois dessas revelações vem uma paz tão grande dentro da gente, que só as pessoas que vivem essa misticidade sabem o que é. Quando Jesus vem nos falar do segredo da sua mística. É muito, muito, muito maravilhoso isso na nossa vida. E Santa Brígida tem até um livro que ela escreveu, falando sobre as místicas de Jesus. Pode procurar esse livro é bom para ler, né? E vamos hoje, né, na nossa Lectio Divina, Jesus hoje vai nos instruir novamente, né? Vai falar para os discípulos, olha, com vocês é diferente, os meus escolhidos são diferentes, as coisas são diferentes daqueles que não são os escolhidos, porque eles não querem ser escolhidos, eles optaram por não querer ser escolhido. Porque antes de Jesus vir, ele mandou vários profetas anunciar que ele viria. E aqueles que diziam ser dele, que falavam que faziam coisas por ele, para ele, não eram dele. Como Jesus disse depois que ele veio, né? Muitos vão falar de mim. Muitos vão falar do meu nome. Vão expulsar demônios no meu nome. Vão fazer milagres no meu nome. Mas não são meus. E assim nós temos que ter esse cuidado. Jesus hoje vai falar para nós. E Deus, lá no profeta Jeremias, Deus vai falar da tristeza dele, de ver o povo, que ele faz tudo por esse povo amado, escolhido, o povo de Israel, sempre virar as costas para ele. Quanto mais ele dá, mais o povo fica incrédulo, mais o povo se desvia, né? Deus dá tudo. Se chegar lá um inimigo e dar uma migalhinha, ele corre pro lado do inimigo. E assim até hoje. Não vamos falar que é só naquela época, não. É assim até hoje, né? Você pode fazer o bem para as pessoas todo momento, toda hora. Toda hora. A pessoa chega, você tá lá, você pode estar passando mal, a pessoa chega, eu preciso da sua ajuda. Você vai lá, vai ajudá-la. Depois ela vai ser ingrata contigo, ela vai lhe virar as costas. O dia que tu chegar para ela, eu preciso da sua ajuda, ela, hoje eu não posso. Não tenho como te ajudar. Ou então não vai nem atender o celular, não vai responder a sua mensagem, né? Então a vida é assim. Vamos aprender com Jesus, com Deus, porque Deus a todo momento ele dá as nossas direções. Ele manda dizer, ó, vai por esse lado aqui. Ah, mas hoje não tem profeta, tem muitos profetas de Deus, né? Tem muitos. Às vezes do nada você está assistindo um vídeo e vem a pessoa e fala para você. Mas aí o que você faz? Ah, você não pode. Aí vem a incredulidade. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Isso é loucura. Não é loucura não, gente.
Vocês têm que aprender, nós temos que aprender a lidar com o sobrenatural de Deus, porque nós não somos deste mundo. Nós somos do mundo espiritual de Deus, do reino espiritual de Deus, que é o maior de todos, que ninguém pode contra ele. Por isso que Jesus diz, aquele que morre, bebeu o meu sangue, comeu o meu corpo, ele não morrerá, ele não verá morte. Por quê? Porque vai viver no reino espiritual de Jesus, onde ele é o rei, onde ninguém pode mais matar. Só pode neste mundo, né? Então, hoje nós vamos viver isso nas leituras de hoje. Nas leituras de hoje são Jeremias, Salmo 36 e voltamos para Mateus 13, né? Jesus vai nos dar instruções, né? De por que ele fala com os discípulos de um jeito ou de por que ele fala daquela maneira e muita gente não entende, porque não é para todas as pessoas entenderem, né? São só os seletivos, aqueles que são seletos de Jesus, né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje não tem música, né? Hoje Deus não tocou no meu coração. Não me veio nenhuma música assim na minha mente. Se você quiser cantar aí, pode cantar. Se quiser dar sugestão, Roselane, então vamos cantar, vamos tentar cantar essa música. Pode dar sugestão também, pode escrever aí. Sugestão de músicas católicas ou gospel, né? Dos evangelhos. Não tem problema nenhum, eu vou cantar. Nossa alegria é cantar para Deus, cantar com o coração aberto, coração puro, o coração aberto, amando de verdade, né? Essa que é a nossa intenção de hoje, né? Então, hoje Jesus vem e tem um pequeno fragmento aqui que eu vou ler para vocês dos Salmos. Em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Só em Deus. Pois só em ti minha alma achou descanso, viu aí? Brotou a música. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração anseia te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Olha a água viva aí. Vem me proteger, vem me ajudar, pois aqui é o seu lugar. Vem, Senhor, vem, fonte de água viva, vem saciar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa casa. Do que você tem sede hoje? Fala para mim aí no comentário. O que você precisa hoje saciar, matar a sua sede? O que é? Fala que Jesus vai ouvir, né? Porque a sede não é só de água, não, gente. Essa água viva aqui não é a água mineral, não. É outra água. A água que nunca se esgota. É a água que vem de Deus, né? Eu já notei que toda vez que eu começo a falar com vocês, meu ouvido dá uma coceira. Toda hora eu tenho que ficar fazendo assim no ouvido, né? Tá repreendido no sangue do Cordeiro. Então, gente, hoje nós vamos falar dessa beleza, que é a água viva que vem de Deus, né? Então, vamos para o Evangelho. O Evangelho de hoje, São Mateus vai nos falar, né? Vai narrar o que Jesus tem para nós hoje. Os discípulos de Jesus, né? Eles perguntam a Jesus, faz pergunta para Jesus. Mestre, sempre perguntava as coisas de Jesus, né? A gente só tem um pouquinho de escritos aqui, mas eles perguntavam muitas coisas para Jesus, porque eles não sabiam de nada, gente. Estavam sendo treinados, né? Jesus treinava-os. O que Pedro fala? Não, eu, Senhor, um grotesco, não sei de nada, não sei lidar com as pessoas. O que o Senhor quer comigo, Senhor? Eu não sou ninguém. De Pedro, tu és a pedra, né? Sobre ti edificarei minha igreja. Então ele fez Pedro de novo. Tirou aquela casca grossa de Pedro, colocou ali um coração de carne, né? Vocês veem lá os episódios de Chose, né? Fala sobre a vida de Jesus. Você vê como é que Pedro, né? Eles mostram a figura do Pedro. Tudo ele quer bater, né? Tudo ele quer resolver na porrada, na espada.
Então, Deus lapidou Pedro. Pedro, inclusive, brigou com São Paulo, sabiam disso? Eles tiveram uma treta, né? Tiveram um resquíciozinho, porque Paulo era da razão, era da palavra. E Pedro era da autoridade, né? Pedro não sabia ler nem escrever, não. As cartas de Pedro, os discípulos dele que escreveu. Porque Pedro era um pescador, gente, humilde. Paulo não. Paulo veio num berço nobre, grego, sabia ler, sabia escrever muito bem, sabia muito bem a Bíblia. Então eles tiveram um problema. Mas depois fizeram as pazes, né? Porque quem é de Jesus não separa, se ajunta. Entraram no consenso, você fica com a parte da palavra, da sabedoria, e eu fico com a autoridade que Deus me deu. De saber discernir as coisas. É esse aqui ou é esse aqui? Que Pedro era assim, era firme. Né? Então hoje são os dois pilares da Igreja Católica, São Pedro e São Paulo, por isso que a gente comemora os dois na mesma época. Né? Então vamos para o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se dele, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que falas em parábolas? Jesus respondeu: A vós Deus manifestou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Assim é quem tem, será dado e terá fartura. Mas a quem não tem, será tirado até aquilo que tem. E por isso que lhes falo em parábolas. É por isso que vos falo em parábolas, porque olham sem ver, escutam sem ouvir nem compreender. E assim se cumpre neles a profecia de Isaías. Ouvireis, mas não entendereis. Olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Felizes, porém, são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Na verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos queriam ver o que vós estáis vendo, mas não viram. Queriam ouvir o que estáis ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que instrução bela, né? Belíssima essa instrução de Jesus. A gente às vezes fala, né? Olha, quem muito tem vai ser dado mais. Quem não tem nada, vão tirar. Mas isso aí não é questão de dinheiro, não, tá, gente? Nem de prosperidade nenhuma, não. A gente vai ficando velhinho, toma remédio, né? O remédio deixa a gente um pouquinho seca. Não é questão de dinheiro, não, gente. Isso aí é questão de fé. Questão de amor. É questão de acreditar nas palavras de Deus. E o povo não acreditava. De jeito nenhum. Coração duro de pedra. Deus fez tudo para eles. Desde o tempo de Adão, né? Adão pecou. Deus perdoou Adão. Né? Deus perdoou Adão. Só que deu as tarefas para Adão. A partir de hoje, né? Você vai ter que viver do suor do seu rosto. Você vai ter que produzir seu alimento. Que eu não vou dar mais, não. E você, mulher, vai cuidar da casa e vai sentir dores de parto para ter seus filhos. E pode viver aí até quando a morte chegar. Porque vocês foram lá descobrir a morte, então fica com a morte aí com vocês. Né? Momento da ira de Deus, pá, fica por aí. E depois, né, Deus tem aquele minuto, segundos de ira, ele se acalma e ele já começa a fazer o plano. Não, eu vou mandar pessoas para tocar no coração dos meus filhos para que eles voltem para mim. Eu que os fiz, eles são meus, voltem para mim. E ele mandou vários profetas, né? Vários, Isaías, Jeremias, Samuel, Abacuque, muitos outros que não estão relatados na Bíblia, mas estavam lá naquela época falando de Jesus, falando do amor verdadeiro, e o povo não queria saber, porque o povo só quer saber do agora.
Eu quero viver agora esse momento, né? Os jovens, principalmente, o que os jovens falam? Ah, a vida é minha, eu vou viver esse momento, porque amanhã eu não sei se eu tô aqui. Pois é, você não sabe se está aqui. E você já pensou, parou a pensar onde você vai estar se você não estiver aqui? Né? É complicado. Teve uma pessoa que falou para mim essa semana, e que eu fiquei, uma pessoa que eu gosto muito, e eu fiquei assim, olhando para a pessoa e falando, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está acreditando, está tendo esses pensamentos, né? Falou para mim assim, depois que morre, acabou. Olha só. E sabe quem é essa pessoa? Meu esposo. Eu fiquei olhando para ele. E não falei mais nada. Guardei o silêncio para mim. Como pode? Esse tempo todo que a gente convive, vamos para a igreja, ele vem com esse pensamento agora. Só Deus sabe. Eu nem quis me aprofundar, não. Falei, não vou me aprofundar nisso, não. Vou entregar para Deus. Porque a gente tem que aprender a não carregar a cruz das outras pessoas. Porque senão você adoece. Fica em cima de uma cama aí o tempo que for, para chegar o tempo de você ir embora. E a pessoa continua vivendo a vida dela, como se nada tivesse acontecido. E aí a gente vai sofrer mais, né? Então, a gente decide a nossa vida. A gente decide qual cruz que vai carregar. Jesus não mandou você pegar um montão de cruz e botar nas suas costas, não. Semana passada, não. Mandou pegar a sua. Aquele que me ama, pega a sua cruz, coloca nas costas e vai viver. Assim que ele falou? A sua cruz, não é a cruz do seu filho, não é a cruz do seu marido, não é a cruz dos seus pais, não. É a sua. Então aprenda a falar não na hora que você tem que falar não, querido. Aprenda a falar eu não vou porque eu não quero. Não vamos agradar todo mundo. Porque Jesus não agradou todo mundo. Ele não veio para agradar todo mundo, não. Ele veio para agradar os escolhidos. Nós podemos ver na Bíblia que os samaritanos, né, que cultuavam deuses, que eram pagãos, iam até ele e tinham que suplicar ele várias vezes para ele olhar, para ele pelo menos olhar para eles e ter misericórdia. Ele não era obrigado, não. Ele falava o quê? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós temos que saber discernir muito isso. E o que Jesus fala aqui hoje para nós, a quem tem muito mais lhe é dado, não é dinheiro. Jesus nunca veio falar em dinheiro, gente. Ele está falando sobre o discernimento espiritual das profecias, dos mistérios do reino dos céus. Os fariseus, os doutores da lei, que diziam que eram estudiosos, que sabiam de tudo, que tinham as melhores vestes, que tinham anéis de ouro nas mãos para as pessoas beijarem. Pensavam que sabia de tudo, mas eles não entendiam. Tanto que eles quiseram e mataram Jesus, não foi? Agora, os humildes não. Logo que Jesus falava a parábola, eles entendiam. E falavam, pensavam, ele tem razão, porque ardia dentro do coração. Como disse o discípulo de Emaús, quando Jesus quer falar com quem é dele, arde no coração. Te dá um estalo assim na sua mente. Ou você vai se deitar, você lembra. Ou pode passar dias, anos e meses e daqui a pouco você lembra. Semana que eu viajei, quando eu retornei, após ouvir algumas conversas lá na família do meu marido, quando eu retornei, eu descobri coisas, Deus me mostrou aqui dentro. Eu não descobri através de conversa, não. Eu descobri através de pensar e refletir sobre as conversas que eles tiveram lá, né, falando sobre o passado deles. E depois Deus veio me mostrando nos meus flashes dos meus pensamentos. Para você ver, nada fica oculto, Deus mostra. Aí eu falei assim, então era isso. Então era isso. Pois é, nada fica oculto, Deus vai mostrar. Então, para quem? Para aqueles que são escolhidos dele. Quem tem pouco é quem? São os fariseus.
são os doutores da lei, são aqueles que são corruptos, que são maus, que querem ser maus, não querem sair da maldade, não querem largar o luxo, não querem largar o status. Eles querem dinheiro a qualquer custo, doa quem doer, pode morrer 300 pessoas na fila do posto de saúde, pode morrer 400 lá de vírus, eles não estão nem aí para a vida de ninguém. Podem, é o que eu falei, podem fazer, mas não querem fazer, não querem ajudar ninguém. Porque eles escolheram o dinheiro, amar o dinheiro, amar a Baal. Baal é o demônio do dinheiro. Ah, mas então meu dinheiro... Não. O dinheiro do suor do teu rosto não é do demônio. Mas quando você tem que pegar no dinheiro, que é seu, do seu salário, você tem que bendizer a Deus e abençoá-lo. Porque dinheiro é sujo. É sujo em dois sentidos. É sujo de sujeira de bactéria. E é sujo porque aquele dinheiro ali pode ter passado na mão de alguém que fez o mal para ter aquele dinheiro. Porque o dinheiro circula. Né? É por isso que hoje o mundo vai acabar com o dinheiro, né? Daqui a pouco nós não temos mais dinheiro. Nós temos só transações pelas vias, né, da internet. É isso que Jesus quer nos dizer. Quem tem menos são esses que não querem ter Jesus. Eles não querem ter a sabedoria divina, não. Eles querem ter só dinheiro e status desse mundo. Querem um coração duro, que não se a palavra me fugiu, um coração que não seja molengo. Quando a pessoa chega perto dele e fala, olha só, tem um fulano lá que tá sofrendo na fila lá, esperando um transplante. Até agora ninguém chamou ele. Ajuda ele, você pode ajudar. Né? Ele pode, né, com tanto dinheiro que ele tem, ele pode falar assim, vamos levar ele para fazer um transplante em outro lugar, fora daqui. Mas não faz, porque não quer. Tem dinheiro de sobra para fazer milhares e milhares de transplantes, ajudar milhares e milhares de pessoas, mas não quer fazer. Estão lá sentados lá nas cadeiras para fazer leis que nos protegem em relação a isso e não querem fazer. Querem todo dia fazer tumulto, gerar contenda. Hoje nós estamos vendo isso assim na cara da gente. Não querem fazer. Mas daqui a pouco já tá chegando aí o tempo. Vão bater na sua porta. Aquela carinha de cachorro pidão da rua, que tá passando necessidade, vai pegar o seu voto. E você vai cair de novo, né? Vai? Vai cair de novo? Não vai, né? Você vai pedir o discernimento do Espírito Santo. Eu já falei aqui. Eu não mandando votar em ninguém. Cada um vota naquilo que o Espírito Santo lhe mandar. Eu te garanto que ele não vai mandar você votar em porcaria. Porque Deus não gosta de coisa de porcaria, de coisa que não é dele. Ele não gosta. Não gosta. Então vamos ter cuidado com isso. Se você tem muito, se Deus te deu muito, Deus te deu discernimento para entender a palavra de Deus, para colocar em prática, né? Para quando você deitar sua cabeça no travesseiro à noite e fazer a reflexão que eu já falei aqui, que nós podemos fazer isso, isso é muito bom para gente tornar a nossa vida melhor, né? De noite agradecer a Deus e fazer reflexão na minha vida. Ontem, o que eu deixei para casa, tarefinha de casa ontem, né? Onde você viu o Senhor neste dia de hoje? Durante o dia de hoje, é a tarefinha para casa de ontem, vocês fizeram? Vocês descobriram onde você viu Jesus? No dia de ontem? Ontem foi um dia para mim muito tumultuado ontem. Já começou tumultuado. E quando começou tumultuado, eu falei, hoje o negócio vai ferver. Vamos colocar fogo, gasolina na fogueira. E eu soube conduzir. Mas por que eu soube? Porque Deus está me transformando. Né? Em outros tempos, eu estava cheio, com a pressão nas alturas, tomando um monte de remédio, se sentindo mal, porque bate no estômago da gente, a gente se sente mal, até estabilizar a pressão. E aquela remoendo aquilo, porque só comigo? Porque só comigo? Não é só comigo, não. Todo mundo passa por certas coisas. Só que cada um tem o seu propósito, né? Tem o seu processo. E eu refleti ontem, onde Deus esteve comigo ontem. Sabe onde eu vi Deus ontem? Depois do tumulto todo, de eu ter que colocar uma simples pia na cozinha da minha casa, que eu fui trocar a pia, e deu uma confusão tremenda,
uma moraria que eu contratei. Eu fiz Jesus num frentista de estacionamento da rua, perto de uma favela. Eu já cheguei, já brava, pedindo Deus, Senhor, não me deixa sair da unção, não me deixa. E ele me ensinando como é que dirigia, como é que botava o carro na vaga, e eu não gosto disso. E eu fui lá, nem olhei pra cara dele e tal, olha pra mim, eu nem dando confiança pra ele, fui, botei o carro lá e saí. Aí ele, você nem olhou pra mim, eu tô falando com você. Aí eu mudei de assunto, comecei a puxar, a brincar com ele, né? Aí nós fomos conversando. Aí eu perguntei, quanto que é para estacionar aqui? Ele é R$ 5. Eu falei, ó, eu não tenho dinheiro agora. Ele, não, mas eu aceito o Pix. Eu falei, ó, outra coisa, eu esqueci meu celular em casa. E realmente eu tinha esquecido, porque eu saí tão, né, estressada, esqueci o celular em casa. Falei, eu não trouxe o celular, mas quanto que é? Eu vou ali comprar uns negócios, vou passar no banco ali, vou sacar o dinheiro e vou te pagar. Ele, mas você vai me pagar mesmo, né? Você não vai ficar me devendo. Eu falei, não, eu vou te pagar mesmo. Aí eu não sei o que, eu não lembro o que ele falou depois que eu falei assim. Eu falei, não, você é uma pessoa de luz. Você não é pessoa ruim, não. Aí ele falou assim pra mim, como é que você sabe que eu sou uma pessoa de luz? Eu falei, pelos seus olhos. Eu olhei nos seus olhos e eu vi que você é uma pessoa de luz. Aí ele falou, realmente eu sou. Aí ele contou a vida dele, o que aconteceu num trajeto assim de uns 30 metros que eu fui sair para o lugar das lojas. Eu falei, viu como você é uma pessoa de luz? Pode ficar aguardando que eu vou voltar e eu vou te pagar. Não vou sair daqui te devendo, não. Aí ele me desarmou. Aquela conversa com ele, caiu as armaduras do demônio. Pá, acabou aquela ira, acabou aquela raiva. Eu comecei a ir conversando com a minha filha, de boa, voltei de boa. Depois eu falei pra ele, porque a gente tem que falar. Eu falei, olha só, eram R$ 5. Eu peguei R$ 10, dei pra ele, chamei ele aqui, ó, o dinheiro que eu tava te devendo. Sacanei ele, ô vascaíno, ele era tricolor, né? Eu falei, ô vascaíno aqui, ele, não, sou vascaíno não, sou tricolor. Falei, aqui o dinheiro que eu tô te dando na sua mão. E vou falar uma coisa que Jesus mandou falar pra você. Você é uma pessoa de luz, sim, sabe por quê? Porque aconteceu isso. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei nervosa. Você tava me ensinando a estacionar e eu fico irritada com isso. Eu nem olhei pra você porque eu ia brigar com você. Então eu fiquei lá calada, não olhei. Quando eu saí do carro, você, né, começou a brincar comigo, eu fui brincar com você. E você e eu junto brincando, o demônio se desarmou e se dissipou ali e acabou a minha raiva. Ele ficou com o olho regalado assim pra mim. É mesmo, senhora? Eu falei, então continue liberando essa luz que está dentro de você. Viu como você hoje aliviou o meu dia? Porque Jesus vive em você. Ele falou, amém, senhora. Vai com Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu falei, a sua também. E fui embora. Foi onde eu vi Deus. Foi onde eu vi o Senhor ontem. E você? Descobriu onde você viu o Senhor ontem? Então vamos fazer isso, ó. Se Deus deu muito pra gente, sabedoria dos mistérios dele, vamos ter mais. Ele vai nos dar mais. Eu não fico com medo, não. Porque tem gente aí que tem os dons do Espírito Santo e fica guardando na gaveta. Isso vai ter que sair da gaveta. Sinto muito lhe dar essa notícia. Isso aí você não pode ocultar muito tempo, não. Você não pode pegar a vela, como diz aqui na Bíblia, acender a vela e botar debaixo do colchão, não, porque vai começar a pegar fogo no colchão. Aí a vela vai virar uma labareda, né? Então você não pode reter os dons do Espírito. Quem mais te é dado, mais lhe é cobrado. Vai ter mais. E se Deus te deu esse dom, ele vai te cobrar, né? Quando você voltar para ele, ele vai falar, por que você não usou o dom que eu te dei? Esse dom ia fazer com que as pessoas voltassem para mim, muitas pessoas iam sair do purgatório. E você reteu ele por quê? Porque nós não sabemos a magnitude que era o poder dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Não são dons nossos não, gente. São do Espírito Santo. É ele que manda, não somos nós só somos uns instrumentos na mão de Deus, né? Então Jesus diz aqui, ó, e afirma para os apóstolos, né, para os discípulos. Muitos dos profetas que vieram antes de Jesus, muitas das pessoas queriam ouvir o que eles estavam ouvindo, queriam ver o que eles estavam vendo, e não viram. Eles foram os agraciados. E aqueles agraciados, eles mesmo mataram Jesus, né? Olha só, como o povo era incrédulo, como o povo era insuportável,
como o povo era ingrato, coração duro de pedra. Mesmo assim, Deus ainda nos ama, né? Graças a Deus. Então, vamos para o Salmo de hoje, né? Salmo 36, onde nós vamos falar da água. Água que dá a vida. Vamos lá. Salmo 36. Maldade humana e bondade divina. Javé, vossa misericórdia chega até o céu e até as nuvens, vossa fidelidade. Vossa justiça é como os montes mais altos, vossos juízos como o grande abismo. Por eles salvais os homens, Javé. Como é preciosa a vossa misericórdia, ó Deus. Por isso os filhos dos homens se refugiam à sombra de vossas asas. Da abundância de vossa casa eles se fartam. Da torrente de vossas delícias lhes dais de beber. Pois em vós está a fonte da vida. Em vossa luz vemos a luz. Amém. Amém? Amém. Você já viu a luz de Cristo hoje na sua vida? Tá começando o dia, né? Você vai ver. Amanhã você vai me contar, tá bom? Vai lá nos comentários, ó. Roselane, eu vi a luz de Deus na minha vida hoje. Foi nesse episódio que aconteceu isso. Eu fiz um simples abraço de uma pessoa quando eu cheguei no meu trabalho. Foi o sorriso de uma criança. Foi quando eu saí de casa, meu marido me abraçou, me deu um beijo e disse que me amava. São várias e várias maneiras de Deus dizer para nós que Ele é fonte de água viva. Que Ele é fonte de água que dá vida. Né? Então vamos prestar atenção no dia de hoje, para você me contar. Em que momento do seu dia de hoje, dia de Santa Brígida, uma pessoa tão devota, uma pessoa tão fervorosa na fé, que ajudava as pessoas, em que hoje ela pode lhe ajudar? Invoca ela, chama ela para rezar convosco, para pedir a Deus, para rogar a Jesus. Ô, minha Santa Brígida, sabe que fez tantas proezas com Jesus, ajudou tantas pessoas, me ajuda. Roga por mim, roga por isso aqui, eu estou precisando de ajuda. Estou precisando muito dessa ajuda. Para que Deus tenha misericórdia de mim, ouça o meu rogo. Né? Vamos aprender a fazer isso, gente. Nós católicos temos que fazer isso. E não se esqueçam de rezar o rosário, gente, todos os dias. Texto, se você rezar o texto todos os dias, na semana inteira você já rezou o rosário. Né? Então, ó, vamos ficar firme na fé. Vamos voltar para o nosso Deus. Só Ele tem uma proteção enorme, aquela asa, né? Que fala no Salmo 91, da gente fica protegido naquela sombra maravilhosa ali. Ninguém pega na gente. Nenhum mal vai nos atribular, né? Vamos com Deus, nós podemos tudo. Com Deus nós podemos tudo, né? Eu lembro do Cleto, da Canção Nova. Ele escreveu um livro, Com Deus Tem Jeito. Ele era muito terrível, né, na adolescência dele. Ele era muito terrível. E a pessoa falava para a mãe dele assim, esse menino não vai ter jeito, não. Ela falava assim, comigo não tem não, mas com Deus tem jeito. Ele escreveu esse livro, Com Deus tem jeito. Então, com Deus tem jeito para tudo, né, gente? Então, ó, até amanhã, façam uma tarefinha de casa hoje. E depois comentem aí, gente. Eu fico com vergonha de falar de Jesus, não. Eu vi Jesus nesse momento da minha vida. Eu vi que Deus é água da vida nesse momento na minha vida. Escrevam aí nos comentários. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de ir lá no YouTube se inscrever, mandar o link para a família, para os amigos. Ó, se inscreva lá nesse link. Né? São palavras de Deus, são coisas maravilhosas que a gente tem que ouvir para dar uma levantada do nosso espiritual, saber que tem pessoas que passam por mesmas coisas que eu, que você, e essa pessoa consegue se equilibrar, consegue viver na felicidade de Deus. Todo mundo consegue. Com Deus tem jeito, né, gente? Ó, um beijo no coração, né? Uma abençoada semana, uma abençoada noite para vocês, de quinta-feira de adoração hoje, né? Vamos adorar Deus 24 horas. O Senhor está exposto na igreja, vai lá adorar. Vai lá, se ajoelha lá junto com Santa Brígida, vai adorar a Jesus.
Eu te bendigo, ó Pai, pelo dia de hoje, quinta-feira, tá bom? Shalom, até amanhã, se Deus quiser. Beijo!